Vamos a empezar. En el contexto en que esto sucede, nosotros como Instituto de la Vivienda cumplimos este mes 30 años de existencia, y esta es la primera actividad dentro del mes de cosas que estamos haciendo. Tienen hartas cosas y les vamos a estar comunicando todas las actividades. Sobre todo la semana del 24 de octubre tenemos seminarios, tenemos bastante actividad, y tenemos el premio Cátedra Vintaramoto que lo vamos a entregar el 30 de octubre. Pero queríamos empezar quizás con los temas que nosotros como instituto pensamos que tenemos que volver a trabajar, que tiene que ver con el tema de trabajo con la comunidad y sobre todo diseño participativo con las comunidades. Queríamos aprovechar también la instancia que tenemos una invitada internacional en la facultad trabajando en el departamento de geografía, y que hicimos en esta reunión bastante íntima y pequeña, pese a que estamos online. Para nosotros es íntima, entre la gente que nos conocemos, porque nos interesa mucho continuar trabajando con el tema del desarrollo comunitario, sobre todo con herramientas de arquitectura en vinculación con este enfoque interdisciplinario que estamos trabajando. Entonces, antes de darle la bienvenida a la profesora de Brasil, les cuento que los invitados que tenemos hoy es el equipo de la Villa Portales del programa Quiero Mi Barrio, de la Serena Nimbu. Ellos tienen experiencia de distintas, nos van a contar un poco cuál ha sido su experiencia, pero tienen experiencia metodológica en cómo aplicar estas herramientas con las comunidades, con los problemas, los aciertos, las distintas cosas que han podido tener con su experiencia en terreno. Por eso nos interesó mucho poder invitarlos para iniciar una discusión de lo que a nosotros nos interesa seguir trabajando con ustedes más a futuro y con el programa en general. En este contexto, tenemos a nuestra invitada Teresina González de la Universidad de Extremo Sur de Catarinense. Ella trabaja sobre indicadores de urbanidad, que nos va a explicar un poco de qué se trata, porque nosotros pensamos que también la forma en que ellos trabajan con las comunidades nos puede servir un poco desde un enfoque más psicosocial, nos puede servir un poco para poder vincular con lo que ustedes van a presentar después. Entonces, profesora, le agradecemos el tiempo de cuál? Una media hora más o menos, para que nosotros podamos después continuar con la discusión y nos estemos aquí hasta las 10 de la noche. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Sí. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento muy grande a Ricardo Tapia, porque estou aqui com ele, que é lista no Departamento de Geografia, fazendo a pasantía pós-doutorado. Mas meu trabalho é muito ligado ao espaço urbano e trabalho com os arquitetos em Brasília. E sou muito feliz de estar aqui, muito feliz porque a gente do governo está aqui, não? Troco como presente, regalo, não? Hidro, que é um grupo de pesquisa que eu vou explicar, que nós fez sobre espaço urbano para vocês, não? E vou então apresentar a experiência de um grupo, que não estou representando eu só, sou um grupo interdisciplinário e interinstitucional, quer dizer que 2, 3 universidades brasileiras pesquisam esse grupo, é aberto, chama GIPMAUR, né? Que mais tarde em outra lâmina vai aparecer que é esse GIPMAUR. E fica difícil. Vou ver por acá. Disculpe. Teresina, puedes usar esto. Puedes usar esto, mira ahí, tú apuntas y... Acá. Ahí apuntas, mira, ahí vas avanzando. Ahí avanza, ¿no? Ahí avanza, sí, ahí, solo así. Puedes caminar y todo. Sí. Gracias. Então, é um grupo interdisciplinar e interinstitucional de estudos e pesquisas sobre meio ambiente e espaço urbano, cuja sigla é GIPMAUR. Não vou a ler, não, mas é um grupo que se constitui há 12 anos, ligado ao programa de pós-grado, mestrado e doutorado em ciências ambientais. Então, também deixo aqui alguma coisa para quem quiser, não? Aqui porque são visitantes, outros estão em casa. Este grupo, então, se propõe a trabalhar a questão urbana. Tem arquiteto no grupo, tem engenheiro, tem psicólogo, tem sociólogo, tem antropólogo, tem biólogo, não? Todos os alunos e outros pesquisadores da nossa universidade. Nossas pesquisas são financiadas pelo governo federal do Brasil, através do CNPq,
eu vou falar agora em português, porque está em português, e fica ridículo eu falar escrever em português, vou falar mais pausadamente. Então, esse grupo é Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do Brasil, que por editais a gente manda os projetos e eles então dão financiamento, né? Mas a nossa universidade é privada de caráter público, ela é comunitária, fundada pela Alcadia, pela prefeitura, né? Se um dia essa universidade for à falência, todos os seus bens vão para a Alcadia, para a prefeitura, não tem um dono, não tem um dueño. Pois bem. Então, o mapa, e eu me olvidei meus arquivos em Brasília. Então, chegou hoje, a noite toda, a equipe em Brasília ficou me mandando o mapa. E os brasileiros chegaram a hora. Então, improvisamos para dizer que Brasília é imenso, não? E que Santa Catarina está mais abaixo. Santa Catarina está Florianópolis lá e Criciúma, mais minha cidade chama Criciúma, está muito mais abaixo. Apunta aqui. É complicado essa pontuação. Então, aqui está o bairro da cidade que foram pesquisados as informações para construir indicadores de urbanidade, para dar o índice de urbanidade de cada bairro e depois da cidade. Foi feito um projeto piloto em um bairro, que foi pesquisado, e foram entrevistadas 40 pessoas, mas antes da investigação, antes da pesquisa, foi feito muitos estudos teóricos sobre o que era urbanidade. O grupo se debruçou sobre isso, não? E para depois construir índices. Tivemos a assessoria da Fundação Getúlio Vargas, vocês me conhecem, em Brasília, muito importante, que faz pesquisas, não? E trabalha com indicadores, porque nós outros somos das ciências sociais e como construir indicadores, tinha que dar um peso, tinha que dar um número e como fazer. Então, tivemos assessoria da Fundação Getúlio Vargas e também da Unicinos, uma universidade que tem no estado do Rio Grande do Sul, do Brasil. Ela arriba, não tinha nenhuma... Esse de arriba, esse. Me ajuda no treinamento. Aqui está no centro da cidade de Criciúma. Criciúma não é uma grande cidade, não é uma metrópole, é uma cidade de médio porte da região do extremo sul de Santa Catarina, mas é uma cidade industrial pela mineria de carvão e ela é a capital do extremo sul, ela é a mais importante do extremo sul. Sim? Quantos habitantes? 210 mil habitantes só. Não? Aqui então pesquisamos o bairro de periferia chamado Cristo Redentor, onde teremos nosso primeiro ensaio para os indicadores. Aqui. Por que trabalhamos aqui? Porque estávamos terminando outra pesquisa sobre cidade de risco. O bairro Cristo Redentor é uma área de invasão, um bairro onde há descenso de solo, alagamento, não é? Embaixo de linha de luz, né? Com muitos riscos. Ao pesquisar os riscos, percebemos que só isso não dava conta de resolver os problemas urbanos e proponer ao planejamento urbano uma solução mais eficaz. Por quê? Porque nós técnicos partimos de um instituto de pesquisa, de um grupo de pesquisa, de acordo com nossa visão. Então, nos alertamos, observando a dinâmica da comunidade, que deveríamos ouvir lá as pessoas. Qual era a percepção que tinham de risco? Não tinham percepção de risco físico, tinham percepção de risco social, a violência, o tráfico, essas coisas. Então, empezamos a partir disso aqui, né, a pesquisa com outros bairros. Esse é um bairro muito pobre, cuja renda é salário mínimo, que em Brasil hoje quanto é? $200? Creio que não. Aqui também muito pobre na periferia. Essa vermelho aqui é uma marca do nosso Instituto de Geografia, que é outra parte que é outro agrupamento de bairro. Esses estão no mesmo.
Então estão pesquisando hoje bairro de classe média alta, tipo Providência, de classe média alta. Bairro a nível de Providência, Michel, comerciário, não? E estamos pesquisando também dois espaços públicos importantes. É Parque das Nações, que é o parque mais frequentado, que toda a gente pobre e rico frequenta, é Parque das Nações. E Praça Nereu Ramos, que é a mais antiga, portanto, muito importante e frequentada por todo o mundo. Não queremos perguntar casa a casa, por bairro, mas também as pessoas que estão em espaço público. Não? Então, aqui está listo, e aqui está a pesquisa indo a campo agora, em fase de finalização, para retroalimentar o software que foi construído, né, com os indicadores. Alguma pergunta? Ordem. Então, este é o bairro Cristo Redentor. Isso aqui são áreas de risco, não? Que é geólogo, que participa de grupo, geólogo, geógrafo e todos os outros, né, foi detectado altíssimo risco físicos. Acá. Aqui na história do grupo, né, que é a proposição, é trabalhar uma nova ciência do urbano. O que eu prefiro, acho que é a palavra aqui. Né, trabalhar uma nova ciência do urbano, né? Vocês podem ler, acho que em português vocês entendem. É uma nova noção de ciência direcionada ao ambiente urbano, né? Uma ciência urbana que leva em consideração as implicações socioculturais e psicossociais também. Então, a nossa preocupação é sair daquele engessamento do planejamento urbano clássico, que os técnicos então fazem o traçado urbano, fazem as propostas, fazem o desenho urbano, né? E sabe quantas casas tem lá, quantas ruas tem, mas não sabe quem está lá, quem mora lá, a história dessas pessoas, como que elas vivem, o que é que elas pensam, o que elas percebem. Como eu sou da área da psicologia social e ambiental, embora meu primeiro grado fosse de trabalho social, eu tenho doutorado em meio ambiente e desenvolvimento urbano, então nosso grupo é muito forte na psicologia ambiental, que aqui percebi que não tem nem curso de arquitetura, nem curso de psicologia mesmo. Então a psicologia ambiental, ela nasceu dentro da escola de arquitetura da escola de Chicago, nos Estados Unidos, no pós-guerra. No pós-guerra, os Estados Unidos tinham que enfrentar um problema, não? Depois da guerra, com os mutilados de guerra, com os órfãos da guerra, e começou a fazer conjuntos habitacionais para isto. E as pessoas não se apropriaram deles. Virou um centro, um âmbito de criminalização de problemas. E os arquitetos da escola de Chicago então chamaram os psicólogos para entender por que moravam na calle, moravam na rua e fizeram uma coisas tão bonitas. Os arquitetos fazem coisas bonitas, né? Muito bonitas, tudo certinho, e as pessoas não se apropriavam daquela casa, não se apropriavam do bairro, não se apropriavam do conjunto. Então o arquiteto tiveram a grandeza de chamar os psicólogos. E Theodor Prochansky, que foi o expoente máximo disso tudo, deu a maior força e começaram a trabalhar junto, psicologia e arquitetura. Aí nasceu psicologia ambiental. Porque como estou em um programa de ciências ambientais, também se confunde que meio ambiente seria a árvore, animal, a natureza. Uma fragmentação, né? E nós outros, psicologia ambiental, diz que ambiente, meio ambiente é qualquer. Aqui nós temos um ambiente. Na escola é um ambiente. Né? O hospital é um ambiente. Os ambientes que as pessoas vivem é meio ambiente, inclusive na natureza. Não? Então é outra discussão, parte de outro paradigma, né, a discussão desse grupo. Por isso que tem biólogo e sociólogo e todo. Aquele aqui, geógrafo que só se mata, e tem geógrafo que também pensa além do mapa. Né? Então, este grupo tem 5 linhas de pesquisa, que vocês podem ver. E acá, uma mais recente é Design Social e Ambiências Urbanas, porque tivemos um estagiário de Colômbia, que é designer social, que é designer,
e pertence ao grupo e fez um projeto para recuperar a cultura indígena e imobiliário urbano do parque aqui no museu. Então pesquisou todo o porquê para recuperar a memória da cidade. Oh, e tem todo isso. E apontar. Aqui está polêmico, vocês podem contestar, porque estou trocando com vocês opiniões, a gente não é nenhuma verdade, né? Então estou trocando com vocês opinião, mas o conceito de urbanidade que a gente entende é esse de Afonso que está citado ali, né? Então é muito ligado, por exemplo, à dinâmica social e as pessoas, e a subjetividade das pessoas. Porque as pessoas não têm só cognitivo, elas também têm sentimentos, elas também têm uma subjetividade. E nós, da psicologia ambiental, dizemos que, em vez de chamar mente, aparelho psíquico, hoje nós chamamos subjetividade, que inclui o cognitivo, o afetivo, o interativo, que é a capacidade de relacionar-se, o simbólico, que é a capacidade de dar sentido, e o estético, né? Então, uma pessoa de subjetividade integrada, capaz de alçar, né, ao grau de urbanidade, seria essa pessoa. Agora, o que a cidade, como é que ela é planejada, os espaços que ela propõe a isso ou não, né? Esta sempre é a nossa pergunta. Creio que eu vou cá, sabe, uma tecnologia mais rudimentar. Aí tem o encaminhamento conceitual. Quem quiser tirar uma cópia depois, pode tirar. Vou deixar aqui a ordem, que senão vou me demorar muito. O exercício da urbanidade, porque na sociedade brasileira, incluso Criciúma é uma cidade pequena, mas tem todos os problemas que a cidade de Rio de Janeiro tem. Se mata jovens, se mata pelo tráfico. É uma cidade que o tráfico é muito complicado, o trânsito, sabe? Tem desigualdade social, bairro completamente discriminatório. Então, hoje, não sei se vocês como arquitetos estão atentos, que as pequenas cidades também de médio porte reproduzem o que tem as grandes metrópoles, principalmente nas periférias de grandes metrópoles, não é? Então depois de fazermos esse estudo, chegamos a ousar falar dessa hipótese, né? Poderíamos colocar que a hipótese de que o grau de urbanidade está relacionado com o grau de responsabilidade que as pessoas têm com o coletivo. E é nessa perspectiva que discutimos e pesquisamos a urbanidade como inovação tecnológica do ponto de vista social para desengessar o planejamento urbano que às vezes caracteriza como cartorário. ¿Traduz? Sí, desengessar, a sencilla es como destrabar, quitarle rigidez al planeamiento urbano. E cartorário? Está bien, Verónica? Sí. E cartorário quer dizer autoritário, é que parte do gabinete dos técnicos, eles pensam a cidade, o traçado urbano, fazem os bairros, projetam a casa, está tudo certo, é o desenho. Mas a pessoa não sabe quem são, não sabe. Bom, então é isso aí, que é uma contribuição visando isso. Aí outra coisa que valorizamos muito espaço público, porque nós estamos baseando em vários autores, mas a Jane Jacobs, que deve ser conhecido de todos vocês, né? Fala que na vida pública informada, se eu tenho espaço público para conviver com o diferente, agora teve a festa aqui da Independência, eu fui lá em Parque Inês Soares, e vi toda aquela gente sentada, comendo, confraternizando. Isto é a vida pública informada. Aprender desde ninho a conhecer o outro, o diferente, a conviver. Então, a cidade, o planejamento urbano tem que propiciar esse espaço público, né, que é um germe para a cidadania plena, depois de adulto. Claro que nós estamos aí, com a cidade atravessada pelo capital, né, internacional neoliberal, que todos nós conhecemos esse discurso, né, que tem o shopping roubou as praças, né, os shopping centers roubaram as praças,
porque se construiu uma ideologia do medo, né? O shopping é seguro, claro, o shopping é seguro e eu tenho que ir no shopping comprar, então o shopping roubou as praças. Mas nós trabalhamos na contramão disso. A gente tem que resgatar os espaços públicos, né? Para resgatar, inclusive, a possibilidade da pessoa resgatar a sua subjetividade hoje que está fragmentada. Muito mais ainda, com tudo que se aproxima de tecnologia, da internet e tudo, vocês podem ver, eu vejo aqui no Chile como vejo no Brasil. Esse bendito aparelho, tá aí? Esse bendito aparelho chamado celular, com permisso, ele é um intruso, né? Que você vê as pessoas comendo na mesa, não? Mas é o tempo todo acá, e não se mira, não se olha. Então, quando o espaço público era para ou fazer exercício, confraternizar com os amigos e todos, né? Na ciclovia, na vida coletiva, ela vai então tentar, né, fazer um contrabalanço disso para a humanização da cidade. Porque falar em humanização da cidade pela polícia, pela cerca elétrica, pelos muros, pelas grades, já vimos que não. Há a indústria do medo, há a indústria inclusive dos aparelhos de segurança, das câmeras e tudo mais. E aí a violência continua e não quem planeia as cidades, quem pensa nas cidades. Sim. Você fala um pouquinho mais devagar. Estou entendendo? Quedan 15 minutos en todo caso. Se que me deram um horário. Mais devagar, porque vai aprender. Então, o que eu estava falando? Estava falando que se construiu uma cultura do medo, né? E nosso grupo trabalha mostrando que para combater a violência não é preciso só isso. Claro que a polícia é necessária, mas que não fique só nisso, porque em Brasil atualmente, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que ele é dois mundos, a região norte dos pobres, onde, entre comilhas, estamos bandidos. Toda semana a polícia mata um jovem negro de 11, 12, 13 anos, né? E que isso a polícia não vai resolver. Inclusive no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, a polícia se converte em criminosos para matar os pobres. Então, o problema das cidades, da falta de humanização, é gravíssimo. Então, estamos agora tentando, né, mostrar isso aqui. Já vou chegar em indicadores, porque vocês gostam de números, mas vai ter números. Então, baseado em toda essa discussão, que levou 15 minutos, porque eu acho importante nós, para criarmos uma técnica, uma metodologia, termos também um embasamento teórico grande, profundo. É da teoria que vem, né, as soluções metodológicas. Sem uma teoria, se eu me posicionar, o que é que eu entendo do mundo, o que é que eu entendo por espaço, o que é que eu entendo por cidade, o que é que eu entendo por humanização, como é que eu vou construir alguma coisa? Então, os indicadores, eles foram construídos a partir, né, do que o grupo definiu, porque são pesquisadores. Então, também eles têm, né, resguardado ao pesquisador arbitrar alguma coisa, né? Então, eles foram construídos dois eixos de indicadores, em relação ao comportamento urbano e em relação ao desenho urbano. Depois de muito estudar, então o grupo arbitrou, né, com assessoria e com muitas discussões, que os indicadores relacionados ao comportamento urbano seriam esses: civilidade, um principal indicador, valorização do coletivo, tolerância com o diferente, valorização do espaço público, cidadania, solidariedade, boas relações de vizinhança, espírito comunitário e sentimento de pertença ao lugar. Que se as pessoas tiverem isso em alto grau, a cidade obviamente será uma cidade humana. Agora, nós inventamos isso? Não. O grupo não inventou isso, o grupo leu. E das suas leituras, ele viu que eram indicadores que levariam ao nosso objetivo, que é a humanização das cidades. Né? Como que foram pesquisados, então? Cada indicador aqui tem uma explicação. Não vai dar tempo de eu explicar todos. Mas, como disse, o pendrive está disponível. E para as instituições, tanto a Universidade do Chile como ao Ministério da Habitação aqui presente,
Se quiser todo o software com toda a metodologia, é só pedir à universidade que ela manda, porque o software não está inteiro. Ele já foi registrado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, ela é disponibilizado já para a universidade. Eu não trouxe nem posso falar porque não é mais minha. A autoria é minha, mas a propriedade do que eu produzi com o grupo não é mais minha, é da minha universidade. Porque foi lá dentro que eu produzi. Se vocês quiserem, né, eu trouxe até aqui os cartãozinhos, para deixar com vocês, que aí eu direciono vocês a quem pedir e eles mandam tudo o software. Tá? Quem é mais fora do Chile? Porque Chile que eu estou dentro, eu dou a qualquer momento. Agora da Chile, né? Do Chile todos esses. Então aí tem explicação e fundamento de cada indicador. Né? O que é que se entende por isso, o que é que se entende por aquilo, o que é que se entende por outro. Eu também não vou ler. Estão entendendo? Sim. Sí. Vocês leem depois. Faço questão até que vocês copiem o pendrive, pelo menos. E daí a bibliografia eu vou mostrar depois também. Agora, aqui são indicadores ligados ao espaço urbano. A percepção que as pessoas têm do espaço urbano. A percepção que as pessoas têm do que é civilidade, o que é solidariedade. Cada indicador foi pesquisado a percepção das pessoas. Né? Nós dissemos, para nós é isso, está ali, como é que nós entendemos, mas a gente quis saber, através de uma aplicação no questionário, a percepção das pessoas sobre isso. Certo? Então, como é que as pessoas percebem o desenho urbano? O espaço público, né? A qualidade do terreno e das casas, porque nós pesquisamos, como eu disse no início, um bairro muito pobre e de risco, né? De risco. A comunicação, porque não sei se vocês estão atentos aos bairros periféricos, eles não têm muita comunicação. Lá não tem sinal de celular, é muito precário, tem um posto policial, não tem um posto do correio, não tem táxi e o ônibus é precário. Vocês já perceberam que também, entre tantas coisas que necessitam, o bairro necessita de uma comunicação mais eficiente? Se fica uma pessoa doente, se acontece uma coisa de emergência. É diferente de mim, que moro no bairro central, que tem tudo. E aqui também eu estou na Providência, tem tudo. Tem táxi na porta do meu prédio, lá em Criciúma também. Mas os bairros pobres, eles se queixaram. E pela primeira vez, a universidade ficou de boca aberta. Então, nunca nos atentamos que também tem que ter comunicação, acesso à saúde, à educação, à moradia, à comida, mas também a comunicação. Né? Os celulares não pegam lá. Tem que ir assim, subir no morro, sabe? Subir no árvore, ficar lá para ver se o sinal pega. Porque ninguém está ligando, né? Se pega ou não pega. Aí também diz o que é que se entende por desenho urbano, por espaço público e por qualidade das casas e terrenos. Para nós é muito importante, porque a cidade de Criciúma foi uma cidade que progrediu pela extração do carvão mineral. Ela é oca. Todo mundo sabe o que é oca? Não. Traduz para mim? Não tem nada por baixo. Ah, está vazio. Vazio. Há descenso de solo, claro. As pessoas estão na sua casa, daqui a pouco. Brrr, vai ficar lá. Um socavão? Socavão, né? Lá a água tem 6 rios poluídos por materiais pesados, porque a carvão tem enxofre, tem ferro, tem tudo isso, né? 6 rios poluídos. A água de Criciúma vem de uma cuenca fora de Criciúma, né? Então, as casas dos pobres vão justamente ser construídas onde tem socavão, onde tem enchente, onde tem descenso, né? Então, qualidade das casas é um indicador também, porque além da casa, nós da psicologia ambiental vemos que a casa não é só uma construção física, mas agora não é o momento de discutir isso, seria o momento de discutir o que seria a psicologia ambiental somente. Mas a qualidade é precária, então lá tem muito vento. Nós tivemos um furacão registrado pela NASA em 2004, um furacão. Agora, perguntem a mim, quem perdeu as casas? Foi quem morava em Providência? Não, teve terremoto e eu estava ali num prédio, eu passei muito medo, mas não me passou nada. Quem perdeu tudo? Quem estava lá.
naqueles terrenos impróprios, com casas precárias. E mesmo a Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo federal atualmente, ela não é feita com nenhum pensamento desse que nós estamos discutindo. Sabe como é que acontece? Como é seu nome? Daniel. Daniel tem um dinheiro. E você? Horácio. O Horácio também tem dinheiro. Aí vamos fazer uma construtora para construir casa? Vamos. O governo federal está dando. Vocês fazem uma construtora, contratam um arquiteto e engenheiro, vão lá e na Caixa Econômica Federal, que seria um banco estatal, apresenta o projeto, o governo aprova, e você compra o terreno, mas como você quer ganhar só a plata, você não interessa se o terreno é bom ou não, e não tem fiscalização nenhuma. Então você faz um monte de casinhas, sem arruamento, então dá uma violência terrível, sabe? As casas de má qualidade ficam todas danhadas, tudo isso. Não todo, mas muitas das casas desse programa federal é feito assim, tanto que é o banco que financia, vai contratar agora estagiários de antropologia e de psicologia ambiental para conversar primeiro com as pessoas. Um pouquinho, mas eu tenho que explicar isso. Então assim, faz a inscrição no banco que financia a moradia, para quem não tinha. Em vez de ser só pela inscrição, sem conhecer as pessoas, então tem um lote de 100 pessoas. Então, essas pessoas vão ser entrevistadas por uma equipe do próprio banco. Quem é? Que idade tem? Se tem filho pequeno, se tem velho, como é que diz? Ancianos. Você tem tudo isso, você precisa de escolha, você não precisa. Depois de feito esse estudo, conversado com as pessoas, que ele, com essa informação, o arquiteto, o engenheiro, vão pensar como é que vão construir essas casas. Com o dinheiro, claro, que tem, que vão ser pequenas. Mas pode ser melhor. Pode ser um espaço, por exemplo, o espaço público e o espaço privado para a cidadania é fundamental. Eu respeitar o que é teu e tu respeitar o que é meu. Agora, se eu faço uma casa aqui e a outra aqui, tá entendendo? De uma janela eu te cumprimento, da tua janela eu te cumprimento. Então, quer dizer, onde é que está a privacidade? E a criança invade a casa do outro. Então, esse espaço público, que é o celeiro da cidadania, que é o treinamento da vida informal, fica inviável. Então, a própria construção, a própria concepção do bairro de casas populares planejadas não contempla isso. É um amontoado de gente como fosse uma baia. Sabe o que é baia? Onde põe os cavalos? Assim, não? E a hora que está se pensando isso. Então, o Banco Federal em Criciúma, a hora de 2016, vai então mudar a estratégia de financiamento. Aí explica cada um, não? Dos indicadores. E agora vem o que o Roberto Tapia adora. Ricardo Tapia. Perdão. E é Roberto. Que é um software, né? Que está, então, lacrado lá no INPE, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que dá a metodologia de intervenção de indicadores de urbanidade. Eu vou mostrar o que é possível mostrar, depois, se quiserem todo, para as instituições está disponível. Então, cada indicador daqui foi feito na pergunta, depois eu vou mostrar o questionário, a pergunta foi feita de acordo com cada indicador. E cada indicador recebeu um peso. Pode ver que os melhores têm 0, é o revés, né? É o revés. Então, cada indicador recebia um peso. E daí se dá o índice desses indicadores. Então, os indicadores, né? O peso recebido, aqui está a percepção que as pessoas têm em relação ao traçado urbano, né? Então, vocês podem ver os pesos que foram dados e o índice que resultou, né? Então, tem uma escala de 0 a 5, está em péssimo, ruim, razoável, bom e ótimo. Então, veja que daquele bairro, Cristo Ventura, aquele bairro periférico, o traçado urbano foi percebido como ruim, a qualidade dos terrenos como ruim, a mobilidade urbana foi razoável, está intermédio entre 1 e 5, a comunicação foi, apesar de não ter, mas foi percebida como boa, há contradições nas respostas, a infraestrutura
que é a infraestrutura, tem um mercado, uma farmácia, um ponto de táxi, a infraestrutura mínima para a pessoa viver, foi percebida D1, a infraestrutura comercial idem e a segurança 3.06. Razoável. Então, muito baixo, razoável. O que isso acrescenta para um prefeito, um alcaide, para os planejadores? Quando eles vão estabelecer as políticas públicas, se tiver esses dados, a gente acrescenta, a gente afirma, somos da convicção que há uma racionalização de recursos, uma economização de tempo, há mais uma ferramenta de acerto, não é? Se a população percebe isso, é o que ela deseja isso. Depois, vem os indicadores relacionados com o comportamento urbano, né? Então, é na mesma metodologia, né? Se deu um peso a cada indicador, e na escala de 0 a 5, então pode ver que civilidade tem alguns contraditórios. O Ricardo me chamou atenção sobre civilidade e cidadania. Então, civilidade está tudo tirado do marco teórico, que eu gastei 15 minutos, mas eu fiz questão assim, de explicar, porque da onde que surgiu isso, não foi das nossas cabeças. Foi de um consenso, foi de muitos anos de estudo, muita peleia, sabe? E eu estou aqui querendo pelear também com vocês, porque só acrescenta, a gente vai melhorar, eu tenho que botar a minha cara a bater no meio acadêmico para ver, né, as possibilidades, né, e as fragilidades, né, porque estamos ainda em construção, certo? Então, isso aqui é ligado. Então vocês percebem que nós valorizamos, o grupo valorizou o indicador de civilidade, o mais importante, porque nesse indicador estão todos os outros, né? Uma pessoa que é civilizada é uma pessoa que é cidadã, é uma pessoa que é solidária, uma pessoa que... E o pressuposto é que tudo isso é ligado à incorporação da vida coletiva. E a nossa grande surpresa que a pesquisa mostrou, que a população, tanto rica quanto pobre, não acha que o espaço urbano é coletivo. Ele não se sente pertencente ao coletivo. Ele quer todos os direitos que um governo dá a ele, mas ele não gosta de pagar o imposto territorial urbano, que é o imposto, não sei como vocês chamam aqui, imposto predial, né? Eles acham que não gostam de pagar isso. Eles não se propõem nada, eles só criticam, mas eles não fazem nada. Então a cidadania para eles só tem uma mão, não é duas. Só tem direitos, não tem deveres, ricos e pobres. Só tem direito. Então aquela demanda, e se eles não se acham, a cidade não é deles, é do prefeito, sabe? O que é deles é a casa, o umbigo. A casa é deles, nem a rua é deles. Porque nas calçadas de Criciúma, eles avançam e fazem jardins privados, no passeio, na Alameda, onde passa. Eu estou encantada, a rua que eu moro é larga, uma rua cidadã que a gente chama, né? E lá são trechinhos assim. Quando é larga, eles fazem um recorte e fazem estacionamento para carro, sabe? Então, a calçada também é um espaço público, não é? Então, mostrou muitas surpresas a pesquisa. Por exemplo, que... Já estamos, já foi passado. Passado, mas tem que concluir. Aí está o questionário. Posso concluir? Que vou deixar disponível, não vou ler para vocês, né? Porque... Bom, ele foi aplicado esse questionário, depois ele foi organizado, né, pelo aquele software Sphinx, que organiza todos os dados, planilha e faz gráficos, e depois eles foram então analisados e construídos os indicadores. Tem a parte teórica, que não tenho mais tempo de mostrar, que tinha agora uma apresentação em Word, mas não vai dar tempo. E daí, tem tempo para discussão, não? Sí, pero veamos si tienen alguna pregunta, algún comentario y después podemos cerrar con una discusión mayor. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Teresinha, me gustaría preguntarte cuál es la amostragem, cuántas entrevistas son hechas para sacar los índices. Num bairro que tinha 160 casas, foram entrevistadas 40. Porque para nós das ciências sociais, a garantia da muestra não se dá por estatística, se dá pela homogeneidade da situação. Senão, a gente faz por saturação. Se todo mundo ganha mesmo salário, se todo mundo tem o mesmo nível de casa, nível de instrução, não precisa eu entrevistar 160 famílias, 1000 famílias,
vai por saturação, porque depois começa a repetição, né? Yo de los indicadores mostrados no entendí qué es vizinhança, qué Vizinhança. Vecindad. 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 Sim, eu sou muito solidária, mas meu vizinho pode morrer que não é comigo na costa. Eu sou solidária, sabe quando? Tem a catástrofe, um vendaval, uma enchente, aqui no caso terremoto, eu fui muito solidária. Ninguém habla comigo em meu prédio, mas no dia de terremoto bateram em minha casa e foram lá perguntar como é que eu estava. Então é uma solidariedade por catástrofe. Não sei se aqui também é assim. Mas o que a gente está discutindo é a solidariedade diária, frequente, né? De me preocupar com o outro, de achar que agora estou morando há um mês e viajei, mudei há um mês em um prédio. Estamos discutindo isso, que nós todos moramos num coletivo. E que o sujeito é fundado no coletivo, é a tese básica da psicologia ambiental e social. Nós somos fundados no coletivo, não tem razão nenhuma de sermos egoístas, entende? Porque o coletivo é que nos dá a base. É isso que queremos passar, tanto para os planejadores e governantes, como para a própria população. Teresinha, una consulta, ¿estos indicadores han sido aplicados en alguna intervención urbana o son más bien de descripción, de diagnóstico de una situación específica? Não queremos fazer diagnóstico, queremos criar indicadores e criamos. Agora, eu disse para Ricardo, que também fez a mesma pergunta a mim. E eu sou uma maestra de uma universidade que tem que trabalhar com grado, pós-grado, fazer pesquisa e tem a extensão. A tarefa primordial da universidade é produzir conhecimentos. Ou estou errada? Agora, produz conhecimento e põe à disposição, como estou colocando à disposição de você, e os governantes, as instituições e parte da universidade que se dedica ao programa de extensão universitária é que vai ser. A prefeitura é responsável. Nós vamos agora apresentar na prefeitura, ainda não apresentamos na prefeitura de Criciúma, porque tem que terminar todos os outros bairros para retroalimentar o software, para então, né, disponibilizar a prefeitura. En ese sentido, Teresinha, para nosotros es muy interesante lo que viene ahora, porque precisamente ellos trabajan con indicadores, me imagino. Quizás algunos de estos no son los que están trabajando directamente, pero quizás lo interesante es ver cómo un equipo que está en terreno, que no es universitario, y nosotros tenemos muchas veces poca vinculación directa con lo que se hace en terreno, es muy interesante cómo se podría vincular con este tipo de investigación. Ahora, que vai ser, por exemplo, em Cristo Redentor, que está se fazendo, era um convênio entre a alcadia, a prefeitura de Criciúma e a universidade para fazer intervenções de acordo com os indicadores. Mas isso é demorado, não? Eu não posso ser a pesquisa, criar indicadores, ter a ousadia de apresentar um indicador de urbanidade, ao mesmo que é um rigor científico que tem que ter assessoria, tem que ter discutido com muita gente, e ao mesmo tempo cuidar que isso vai resolver o problema da comunidade. Até porque a universidade, não sei se a Universidade de Chile tem esse poder e dinheiro para resolver o problema da comunidade. São muitas demandas, né? O que a gente pode fazer é instrumentalizar a população, né? Não conscientizar não, porque cada um se conscientiza. Instrumentalizar a população, ouvir a população. Então, quando a gente chegou em cada bairro, a gente primeiro foi pedir licença para o presidente da associação de moradores. A gente fez tudo isso. E antes de tudo isso, a gente fez com o caderno de campo uma aproximação com a comunidade. Nós íamos conversar assim, ó, empiricamente com a comunidade, para sentir a comunidade. Aí, por isso que determinando que a amostra era 40, porque a gente já conhecia que era mais ou menos homogêneo. Isso é o próprio método estatístico de pesquisa sobre a amostra diz, né? A amostra por saturação, ela é válida. Então, assim, eu percebo que há, não sei se vocês são da instituição que executa políticas públicas, não? Essa ansiedade que a gente tem de resolver o problema da situação, da população, mas a gente também, que é da universidade, tem a obrigação de criar metodologias, para instrumentalizar as instituições para que elas sejam mais eficientes. Porque elas que têm o orçamento, elas que têm o dinheiro e têm os técnicos. Claro que podemos avançar juntos, tipo na extensão universitária, tanto alunos de grado, pós-grado, e nós mesmos, não é? Precisamente, Teresinha, eso es lo que queremos empezar a discutir ahora, entonces yo creo que es muy interesante la discusión que podemos tener después de la presentación de ella para ver cómo complementar. Sí, muchísimas gracias, Teresinha.